Aqui nós falamos sobre estratégias, sobre como alavancar a carreira e conseguir aí aumentos de salário maiores do que 30%. É um mega prazer estar aqui junto com vocês hoje. Bom, mas para a gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de qualidade de software, com mais de 12 anos atuando dentro da área de testes de qualidade de software. Eu sou bacharel em engenharia de software, também sou especialista em docência no ensino superior e também tenho um mestrado em inteligência artificial e testes de software. Atuo como especialista em testes de software já há alguns anos, né? Desde 2013 mais ou menos, atuando aí dentro desse segmento da área. E hoje eu vim aqui para falar a vocês, né, um pouco mais aí, como eu disse para vocês, sobre essas estratégias de como conseguir então alavancar sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Bem, o tema de hoje é como iniciar do zero dentro da carreira em testes de software. Eu trouxe aqui para vocês um resuminho de quais são os pontos que eu quero abordar aqui para que vocês consigam então sair daqui hoje cheios de conhecimento, tá bom? Júlio, eu já atuo na área, eu preciso assistir essa aula? Precisa, sabe por quê? Porque você com certeza vai ter diversos outros amigos que vão querer saber sobre como iniciar do zero. E você precisa ter, então, munida, então, de um arsenal aí de informações que ajude você a conseguir aconselhar seus amigos. Então, participe aqui dessa aula de hoje para que você consiga, então, estar preparada para ajudar seus colegas também. Beleza? E para você que ainda não está na área, ainda não atua como QA, ainda não atua dentro da área de teste de software, você não pode desligar daqui de jeito nenhum, porque hoje você vai sair daqui com um montão de dicas de como começar, como ter esse primeiro momento aí dentro da sua busca, querendo iniciar do zero dentro da área de testes de software. Beleza? Show de bola! Começando aqui então pelo primeiro ponto que eu trago para vocês hoje, é o seguinte: a gente precisa, antes de começar a falar sobre a busca pelo início na área de testes do zero, a gente precisa falar sobre qual é o seu conhecimento prévio, né? Qual é o conhecimento que você adquiriu no decorrer da sua vida, ok? Em tecnologia ou fora de tecnologia, para que a partir disso você consiga então ter uma noção melhor de como você consegue iniciar dentro dessa carreira do zero, ok? E quando a gente fala da carreira, a gente está falando da carreira em testes de qualidade de software, beleza? Bom, vamos entrar um pouco aqui mais no detalhe para que você possa entender melhor isso. Veja, quando a gente fala sobre conhecimento prévio, tem algumas variações aqui, que eu trouxe para vocês para que a gente possa discutir. A primeira variação é quando você ainda não tem nenhuma experiência em testes de software, ou seja, seu conhecimento em teste de software é zero, beleza? É zero. Entretanto, você já tem um conhecimento em tecnologia em si. Você, por exemplo, fez um curso técnico de tecnologia, um curso técnico de desenvolvimento de software, um curso técnico algo relacionado à tecnologia em si. Essa é uma possibilidade do seu background, beleza? Você ainda não tem nenhum conhecimento em testes de software, mas você já tem um conhecimento em tecnologia. Essa é uma variação. Você ainda tem uma outra variação, que é a seguinte: você não tem nenhum tipo de conhecimento em teste de software, mas você já fez um curso, uma faculdade de tecnologia antes, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em informática, ou mesmo um bacharel em algum tipo de área, como engenharia de software ou ciência da computação, beleza? Mas você também tem um background em tecnologia, você ainda não tem um em testes de software especificamente. Uma outra variação é quando você não tem formação nenhuma em tecnologia, não tem curso técnico, não tem faculdade, graduação em tecnologia, entretanto, você tem já uma experiência atuando em alguns cargos dentro da área de tecnologia e que te aproximaram um pouco
né, dessa área de testes ou de desenvolvimento de software, por exemplo. Um bom exemplo é se você é um analista de suporte, um analista de implantação, né? Pode ser que você se formou em administração, por exemplo, mas a vida te ofereceu uma oportunidade e você começou a trabalhar dentro de uma empresa como analista de suporte, porque você conhecia um pouco de informática e você está lá dentro, atuando dentro dessa área. Você está bem próximo assim, da área de desenvolvimento de software no geral, né? Por quê? Porque você acabou por entender um pouco mais das dores do cliente, você está pertinho ali. E a quarta variação é a variação onde você simplesmente não possui nenhum conhecimento em tecnologia e você também não teve nenhuma oportunidade de atuar dentro de uma empresa que desenvolve softwares. Essas são as 4 variações. Só para a gente se lembrar aqui rapidinho, você pode já ter tido um curso técnico em tecnologia, uma faculdade em tecnologia, pode não ter faculdade, nenhum curso de graduação ali na área, mas você já atua dentro de uma empresa dentro de um cargo que de alguma forma você está um pouco próximo de tecnologia, ou 4, você não tem nada de conhecimento em tecnologia e nunca nem atuou dentro da área, beleza? Então essas são as 4 variações. E por que eu trago para vocês essas 4 variações? Porque quando você vai pensar em começar em teste de software do zero, você precisa sim olhar para esse seu background para saber definir melhor o que é que você precisa buscar. Beleza? Uma das coisas que eu recomendo para vocês quanto ao seu conhecimento passado é que você utilize-o. Ok? Então, vamos pensar assim. Se você está começando do zero em teste de software e você já tem um curso técnico, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar demonstrar com clareza para as pessoas, para as empresas, né, que querem recrutar você, o que você já aprendeu nesse curso técnico. Então, geralmente, em um curso técnico, a gente aprende, por exemplo, um pouco sobre lógica da programação, um pouco sobre desenvolvimento desenvolvimento web, por exemplo. Você, na busca por a sua vaga dentro da área de teste de software, será extremamente importante que você demonstre isso. Que você fale, olha, eu tenho um curso técnico, esse curso técnico me ensinou sobre lógica, me ensinou sobre desenvolvimento web, olha só o que eu já consegui construir. Aí você vai e realmente demonstra aquilo, certo? Se você tem uma faculdade, se você já se graduou dentro da área de tecnologia, também é mega importante que você, com base no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, você demonstre que você também já tem esse conhecimento dentro da área de tecnologia, de modo que você, olha, construí isso daqui no meu TCC. Olha, estudei sobre os conhecimentos A, B, C, D e E enquanto eu ainda estava na graduação. Lógica da programação, por exemplo, é uma disciplina que eu tirei notas altas. Arquitetura de software é uma disciplina que eu tirei notas altas também. Certo? Daí, se a gente for falar daquele background onde a pessoa não tem nenhuma formação em tecnologia, mas já atuou como suporte, esse daqui tem várias dicas muito boas também. Se você já atuou como suporte, caraca, você já presenciou um monte de problemas relacionados ao software. Problemas relacionados à configuração do software, a incidentes, problemas que aconteceram enquanto o usuário estava fazendo uso daquele software. Você conhece quais são as principais dores do cliente, você conhece quais são as principais áreas que apresentam problemas de qualidade. Você entende o que é a qualidade sobre a perspectiva do usuário. Então, quando você estiver buscando pela sua primeira oportunidade em testes de software, é extremamente importante que você conte essa história para os recrutadores. É extremamente importante que você descreva para eles o quão próximo você está do usuário, entende? Então eu vou dizer, olha, eu tenho zero experiência em testes de software. Entretanto, eu conheço muito do meu cliente, conheço muito do usuário. Eu sei que os principais problemas acontecem assim, assado. Eu sei que essa daqui é uma das coisas que tiram a paz dos nossos usuários. Eu entendo
sobre essas configurações aqui que geralmente acontecem nos softwares que as empresas comercializam. Essa demonstração do seu conhecimento sobre o que é que mais pega ali no dia a dia do seu usuário vai fazer com que você consiga ter uma vantagem muito grande nessa busca pela sua primeira oportunidade dentro da área de testes de software, beleza? Já para a pessoa que não possui conhecimento algum e nem background de estudo em tecnologia, vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você... Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando justamente disso, de primeira oportunidade em testes de software. E eu perguntei para ele assim, olha, qual foi a sua graduação? Ele me falou assim, olha, minha graduação, Júlio, foi em logística. Eu nunca estudei sobre tecnologia, eu não tenho formação em tecnologia, eu estudei sobre logística, isso foi a minha graduação. E agora eu estou estudando muito aqui nesses seus conteúdos e eu quero muito entrar para a área de testes. Só que eu estou achando uma dificuldade aqui, por quê? Porque as empresas olham para o meu, olham pro meu perfil, às vezes até conversam comigo, mas elas não dão segmento. Por mais que eu estude aqui, elas ainda não estão, não está engajando ainda. E eu não sei o que eu faço. A minha resposta para essa pessoa é a mesma que eu dou aqui hoje para vocês que estão em outras áreas completamente diferentes de teste de software e estão querendo começar agora dentro da área. Tá? A dica é a seguinte: atuem primeiramente dentro do setor no qual você domina. Olha só que louco isso. Se eu tenho uma formação em logística, e estou estudando sobre testes de software, definitivamente uma forma que vai me ajudar a conseguir a minha primeira oportunidade, começando dentro da área de teste de software do zero, vai ser em empresas que constroem softwares para o setor de logística. Então eu vou procurar as empresas que produzam softwares de logística e eu vou conversar com eles sobre o meu desejo de fazer parte das suas empresas atuando dentro da área de teste de software. Por que isso? Porque dentro da área de testes construiu-se uma crença de que quanto mais você conhece sobre o negócio, mais você tem oportunidade de conseguir avaliar o software com clareza. Eu falo que essa é uma crença, por quê? Porque não é apenas o conhecimento do negócio que vai fazer com que você consiga ter uma atuação eficiente como um QA, entendeu? Não é apenas o conhecimento do negócio que vai te dar isso. Você precisa ter outros conhecimentos também, beleza? Entretanto, dado que o mercado tem essa ideia, essa impressão de que o conhecimento que você tem dentro do negócio, ele faz com que você saia na frente, se você se formou em logística e você então concorre a uma vaga para uma empresa que produz software de logística, logo você tem ali então uma oportunidade de conseguir sair à frente. Entenderam aqui a ideia? Então, se você é veterinário, beleza? Você procura alguma empresa que desenvolve softwares para o setor, veterinário. Se você é alguém que conhece muito sobre agro, você se formou de alguma forma em agropecuária, e você quer então agora quer migrar para a área de testes, o que você faz? Procura sobre empresas que desenvolvem softwares para o setor agropecuário, entendeu? Se você se formou em matemática, você procura empresas que desenvolvem softwares para, de alguma forma, educação, por exemplo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Dessa forma, você consegue então ter já essa sua busca inicial sendo então refinada, de modo que você consiga ter muito mais possibilidades de sucesso. Então, lembrem-se disso.
use a sua área inicial como sendo o filtro de busca por quais são as empresas que você poderia conseguir a sua primeira oportunidade. E tem uma coisa que hoje em dia dentro de tecnologia a gente tem e que, sei lá, em muitas outras profissões a gente ainda não tem, que é o seguinte: às vezes, dentro de outras áreas, as pessoas elas acabam por serem muito passivas na busca pelo primeiro emprego. O que é ser passivo na busca pelo primeiro emprego? É você esperar que uma empresa te selecione, né? Por exemplo, você vai lá e pega um currículo e distribui em, sei lá, 20 empresas. E você espera que uma dessas empresas pegue seu currículo, te chame para uma entrevista para que você vá lá e participe. Então essa é uma forma um pouco mais reativa, sabe? Ou posso dizer assim, passiva, da busca pela sua oportunidade de trabalho. Dentro da área de tecnologia hoje, dado que ela está super aquecida, né? Só em testes de software são mais de 2.500 vagas abertas para a área de testes e qualidade de software. Então, dado esse aquecimento muito grande, hoje, nós em tecnologia, principalmente na área de testes de software, o que a gente faz é que a gente tem um posicionamento mais proativo na busca pelas nossas oportunidades de trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de ficar distribuindo 20 currículos e então ficar esperando que alguém me chame, eu, Júlio, elenco quais são as principais empresas que eu gostaria de atuar e eu foco a minha busca nesse range nessa faixa de algumas empresas que podem fazer isso. Tá? Eu vou então ter um posicionamento mais proativo quanto à questão de conseguir então buscar as vagas, as oportunidades. Por que isso? Porque então eu vou ter um range de empresas que eu estou selecionando, que eu estou escolhendo para conseguir então fazer uma busca pela primeira oportunidade de uma maneira mais assertiva. Beleza? Então lembrem-se disso. Dado que eu tenho essa oportunidade então de fazer essa busca mais assertiva, lembrem-se, tá bom? Que dentro da área de tecnologia, hoje em dia, é possível sim que você escolha as empresas onde você gostaria de começar a sua atuação. Beleza? Show! Tem muita gente que vê isso, né, dado todo esse contexto, né, que foi construído no decorrer dos anos na busca pelo emprego, consideram isso, né, essa escolha como sendo algo assim muito distante da sua realidade. Em tecnologia não é, por quê? Porque a gente tem muitas vagas ainda, a gente pode escolher mais ou menos quais são ali o grupo de empresas que nós gostaríamos de trabalhar, beleza? Não quer dizer que você só vai atuar se forem nessas empresas, mas quer dizer que você vai pelo menos focar ali a sua busca naquelas empresas. E aí já a gente vai falar um pouco mais sobre como sair na frente, né, na busca pela sua primeira oportunidade em teste de software. E aí você vai perceber que tem algo sim relacionado a esse ponto que eu acabei de falar agora, que é de você então escolher melhor essa faixa de quais são as empresas onde você gostaria de trabalhar, tá bom? Outra coisa que a gente tem que falar aqui, óbvio, é sobre quais são os passos para quem está querendo começar na área, beleza? Então, você está querendo começar na área de testes do zero, o que é que você tem que fazer, qual que é o passo a passo para que você possa seguir e então ir adiante, beleza? Vamos lá, primeiro passo. E para que eu possa falar desse primeiro passo, é necessário que eu também te dê um pouco de contexto, porque essa situação tem mudado muito, né, no decorrer dos últimos anos. Se você for perguntar para algum amigo, para alguma amiga que já atua dentro da área de tecnologia, há 10 anos, por exemplo, você vai perceber que quando você perguntar para esse amigo ou amiga, o que eu preciso para entrar para a área de teste? Essa pessoa talvez fale assim, você não precisa de muita coisa não. Ou você precisa conhecer sobre o negócio. Ou você precisa encontrar bugs. Esse é o tipo de visão que as pessoas construíram da área de teste de software no decorrer dos últimos anos, né? No decorrer dos últimos, 10, 15 anos,
Tá? Então, se você perguntar para alguém que começou na área de tecnologia há 10 ou 15 anos atrás, você vai perceber que essa pessoa vai te indicar a área de teste de software como sendo uma das áreas mais fáceis de entrar, vai te indicar como sendo uma das áreas que são, sabe, que requer menor quantidade de conhecimento possível, vai dizer que para entrar na área de testes é só você, sabe, só você saber manusear um software. Esse é mais ou menos assim o conhecimento que as pessoas foram meio que criando, sabe, nesses, volto a dizer, 10, 15 anos atrás. Só que o que a gente tem hoje em dia no mercado é uma situação muito diferente do que essas pessoas tinham antes. Por exemplo, um dos conhecimentos que essas pessoas tinham é que quem atua na área de testes não precisa saber programar. Isso é um conhecimento que foi criado aí durante esses muitos anos atrás, mas que hoje em dia já se reflete pelo mercado de maneira diferente. Então olha só. Eu não estou falando do Júlio achando que hoje em dia mudou. Não estou falando de achismo. Inclusive, a forma com que eu baseio o compartilhamento de conteúdo com vocês, meus seguidores, é feito através de pesquisas. E quando eu não estou falando algo com base em pesquisa, eu deixo explícito para vocês. Eu falo assim, pessoal, não tenho base científica sobre isso. Então eu vou opinar de maneira pessoal. Eu deixo isso claro para vocês quando eu não falo com base em pesquisa. Por que isso? Porque eu cuido da forma com que eu compartilho conteúdo com você para que você consuma conteúdo que vai realmente mudar a sua trajetória. E para que eu possa ajudar você a mudar a sua trajetória, eu não posso ficar falando de achismos. Tá entendendo? Muitas pessoas falam de achismo, falam, eu acho isso, eu acho aquilo outro, mas vai olhar no dia a dia, na prática, a pessoa só está falando do que ela aprendeu na empresa dela, né? Inclusive tem muitas pessoas aí que compartilham conhecimento com base no que aconteceu, no que acontece na empresa dela. Como é que eu posso olhar uma coisa só dentro da minha empresa e vir aqui e falar a vocês sobre algo que acontece apenas na minha empresa e tomar aquilo como sendo uma verdade universal? Puxa, aquilo acontece só na minha empresa, não tem como eu... Entendem o que eu quero dizer? Por isso que o que eu faço eu vou e busco dados do mercado para que eu possa alimentar vocês com conhecimento que está relacionado ao mercado, ao dia a dia da maioria das empresas. Dessa forma vocês conseguem então ter decisões mais precisas, decisões mais acertadas. Sabe qual que é o problema aqui? É que isso demora muitas vezes. Então às vezes eu vou preparar um conteúdo para vocês, eu demoro lá alguns dias, às vezes até semanas. Por quê? Porque eu estou pesquisando, porque eu estou fazendo um trabalho de busca, de análise, de investigação, e aí demora mais tempo, mas daí quando eu venho eu trago para vocês algo que está fundamentado em dados, entendem? Por isso que eu digo para vocês, estejam sempre atentos para entender o diálogo, o discurso, para saber se também está fundamentado em dados. Voltando, quando a gente tinha lá um contexto de, 10, 15 anos atrás, não precisava de conhecer programação, porque havia uma distinção entre o desenvolvedor e o testador. E havia especializações, então tinha lá uma especialização em automação de testes, uma especialização em, tinha várias especializações. E aí a pessoa que era o testador não precisava saber codificar, porque essa pessoa ela executava testes apenas, ou ela desenhava testes apenas, não tinha uma necessidade de saber sobre programação. Essas pessoas atuavam dentro de um contexto no qual era um contexto faseado. A gente tinha lá alguém desenvolvendo o software e outra pessoa que ia lá e então pensava nos testes e executava os testes apenas. Essa pessoa não precisava saber sobre codificação. Hoje em dia, o que predomina nas empresas, e se a gente for olhar aí os principais relatórios de empresas que falam sobre, por exemplo, a adoção do ágil, para quem é novo aqui, é uma forma de você desenvolver os softwares. Tá bom? É uma forma de você lidar com a organização daquela busca por desenvolver um produto de software, beleza? Então, se você for olhar hoje nos principais relatórios,
você vai ver que, em média, né, olhando para vários deles, em média você tem lá em torno de 90% das empresas que hoje em dia alegam já ter times que usam dessa forma de trabalho dentro das suas organizações. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que a gente conhecia antes da forma de lidar com o desenvolvimento de software, hoje já é diferente. E essa diferença também causou uma certa diferença na forma de atuação da pessoa que testa aplicações. A pessoa que testa aplicações de antes, ela tinha uma fase onde ela executava ou pensava nos seus testes. A pessoa que atua com testes hoje está dentro de um time ágil. Estando dentro do time ágil, as pessoas que estão atuando junto com ela vão falar sobre coisas relacionadas a desenvolvimento de software, a programação. Vamos falar de coisas relacionadas à arquitetura de software. Vamos falar sobre a necessidade de uma palavra aqui que para alguns de vocês que são novos é o termo automação de testes. Entendam que é como se eu pudesse criar um robozinho que fosse lá testar uma aplicação. Beleza? Sob uma perspectiva bem específica. Vai lá, por exemplo, e abre o navegador, o Chrome, digita o site, coloca o login, coloca a senha, clica no botão entrar e verifica se apareceu lá em cima escrito: Olá, Júlio, seja bem-vindo. Tá entendendo? Então, hoje em dia, a pessoa que está dentro desse contexto ágil, ela acaba por ter essas discussões com o seu time. Por isso, olhando para vagas que estão abertas hoje em dia, né, no LinkedIn, e fazendo uma análise sobre elas, eu percebi que 88% das vagas pedem conhecimento em programação para as pessoas que atuam como sendo alguém que testa aplicações. Entende? Então, as vagas mostram isso. Se as vagas mostram isso, quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado, que antes tinha lá, né, de 15, 10 anos atrás, tinha lá aquela questão de não precisar programar, não precisar automatizar testes, hoje em dia já toma isso como sendo uma parte das habilidades da pessoa que testa aplicações. E aí o que acontece? Tem um montão de gente hoje em dia que já atua na área de testes e que fala assim: não, mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque eu hoje atuo numa empresa e eu não preciso de saber programar. Só que o que acontece? Às vezes essas pessoas, elas estão empregadas já faz algum tempo. Entendem? E aí, hoje em dia, elas não precisam programar. Por quê? Porque a empresa já contratou ela naquela época onde ainda não precisava programar. Estão entendendo? E aí essa pessoa está lá dentro da empresa e não está precisando programar nada. Mas a partir do momento que ela sair da empresa e ela for para o mercado para procurar uma nova vaga, ela vai encontrar apenas 12% das vagas que não pedem programação. Estão entendendo isso? Então, volto a dizer, você não pode olhar apenas, né, para a pessoa que está falando sobre o contexto da sua empresa. Porque na empresa dela talvez hoje não precisa. Mas em outras várias, né, como estou dizendo aqui para vocês, 88% das vagas que eu encontrei durante essa pesquisa que eu fiz em setembro de 2021, em meados de setembro, outubro de 2021, 88% delas pedem isso. Logo, para o que você quer se preparar? Você quer se preparar para o contexto específico de uma empresa ou outra, ou você quer se preparar para o mercado? Estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso, o primeiro passo que eu recomendo a vocês é que vocês entendam sobre lógica da programação. Lógica da programação é uma disciplina dentro de engenharia de software que ajuda você a entender como é que programas são, o que existe por detrás dos programas de computador que são criados. Você precisa saber sobre lógica. Em lógica, você vai começar a entender como é que os programas de computador são pensados. Como é que os softwares são pensados. E por que você precisa saber disso? Que você precisa entender o que há na mente das pessoas que desenvolvem os softwares e o que é que eles pensam, quais são a complexidade do raciocínio que eles têm para construir um software, e isso te dá mais ideias de como testar um software. Porque no final das contas, a atividade de testes em si, ela tem
um vínculo, né? Vamos dizer assim, um foco também voltado, né? Um dos seus objetivos também voltados à questão de conseguir identificar se o software funciona como é que ele deveria funcionar. Quando você entende o que há por detrás daquela telinha bonitinha, você consegue ter mais ideias de como testá-la, de como avaliá-la. Então é extremamente importante que você conheça sobre lógica da programação. E quando você entende sobre lógica da programação, você também acaba por entender o que você precisa para conseguir depois, posteriormente, automatizar testes também, que é algo muito importante. Né? Quando a gente fala sobre lógica da programação, há diversos livros e cursos gratuitos na internet para que você possa buscar, fazer e conseguir entender mais, conseguir aprender mais. Ok? Então, hoje em dia, se você vai no YouTube, por exemplo, e procura lógica da programação, você definitivamente irá encontrar algum curso que seja um curso gratuito para ajudar você a aprender sobre lógica da programação. E aí tem muita gente que sofreu com lógica da programação no passado, né, que já tentou estudar isso no passado e não conseguiu. Eu peço a você, né, pelo bem da sua carreira, dê uma nova oportunidade ao seu novo eu. Vá lá. Procure, tem muitos professores. Escolha qual deles tem a melhor didática e aprenda mais sobre lógica da programação. Então, esse é o primeiro ponto, anotem aí. Hein? Segundo, programação. Quando a gente fala de programação em si, já não é mais a lógica em si, mas sim pegar lá uma linguagem de programação específica e codificar o software em si. Quando a gente fala sobre linguagens de programação, novamente, olhando só a perspectiva do mercado, o mercado pede mais Java, quando tem uma vaga aberta, né, uma quantidade de X de vagas abertas, a principal linguagem requerida é Java. Em segundo, JavaScript. Aí depois em terceiro vem empatados Ruby e Python e depois vem C#. São algumas linguagens de programação aí que são as mais requeridas no mercado hoje em dia. Dado que essas são as linguagens mais requeridas, para testes de software, beleza? Eu diria para vocês o quê? Estudem Java e se vocês tiverem um tempinho, estudem JavaScript também, tá bom? Porque são as duas mais requeridas para pessoas que testam softwares, beleza? Então Java e depois JavaScript. Então, vai no Java, aprende o Java e se você tiver um tempinho e curiosidade, vai estudando JavaScript também, porque tem muita coisa hoje em dia em JavaScript, tá bom? Terceiro, agora a gente já começa a falar sobre testes em si. Você tem que saber mais sobre a mentalidade de testes. O que isso quer dizer? Quer dizer que é você saber como é que uma pessoa que testa aplicações pensa. Quais são as preocupações que essa pessoa tem? Quais são os desafios que essa pessoa tem? Quais são as formas de solução que essa pessoa tem para o seu dia a dia? Estão entendendo? Então eu preciso entender mais sobre isso. Onde eu consigo buscar essa informação, Júlio? Lá no meu YouTube, você vai ter muitos vídeos para que você consiga então buscar informações e conseguir entender mais sobre a mentalidade de alguém que testa aplicações, beleza? Então o YouTube com certeza é uma fonte para que você consiga isso. Terceiro, você precisa entender sobre processos de desenvolvimento de software. Eu falei para vocês aí do ágil, mas a gente também tem um outro que é o cascata, né? São duas formas aí de você lidar com essa questão da organização de como se desenvolve um software, beleza? Entenda sobre os dois e qual é o seu papel dentro de cada um deles. Isso é extremamente importante também. Então, processos de desenvolvimento é algo que você também precisa estudar. Eu estou aqui falando para vocês sobre as coisas que vocês precisam estudar e estou dizendo novamente que se você vai hoje em dia na internet, você consegue encontrar muito material sobre isso. Então, o que eu recomendo? Busque exatamente pelo termo que eu usei. Se eu falei para vocês, busquem sobre lógica da programação, vai lá no YouTube, ou vai lá no Google e pesquisa sobre lógica da programação e aí vai lá e consome o material que você encontrar sobre isso, beleza? Técnicas de teste.
E isso daqui, tanto você que já é super sênior dentro da área de testes, quanto para você que é super novo ou nova dentro da área, ou para você que acabou de ouvir sobre esse termo e está pensando em fazer parte, preste atenção. Quando eu olho para um software e penso em quais são as formas de testá-lo, as ideias de como testá-lo, elas não saem da minha mente após uma interpretação do texto. Tem muita gente que faz assim, olha para a regra de negócio e começa a pensar, eu acho que eu vou testar isso, eu acho que eu vou testar isso, eu acho que eu vou testar isso. Tem muita gente que faz dessa forma, entende? É uma interpretação, a pessoa está interpretando o software, interpretando as regras do software e pensando no que testar. Alguém te dá uma tela e você olha para a tela e fala assim, o que eu vou testar nisso? Estão entendendo? Aqui vai uma coisa que vai mudar a sua trajetória, que é assim, teste de software não é apenas sobre interpretação do que você está vendo. Teste de software também é algo científico, sistemático. Você tem técnicas de teste para ajudar você a conseguir identificar o que testar com base em uma fonte de informações. Por exemplo, se você tem como fonte de informações as regras de negócio de um software, você tem técnicas que você aplica nessa regra de negócio e que ela revela para você quais são os testes a se fazer. Eu não tenho regra de negócio, mas eu tenho uma outra coisa, eu tenho riscos. Você tem uma outra técnica que você aplica riscos e ela revela para você quais são os testes que você tem que fazer. Aí para você que está aqui junto comigo hoje, talvez você fale assim, mas cara, eu sempre testei olhando para o meu conhecimento, pensando em quais são as coisas que eu vou testar apenas pela minha interpretação. Pois é, isso também é um dos problemas que a gente tem dentro da área de testes. Muitas pessoas aprenderam a testar testando. E elas ainda não fazem o trabalho da forma mais ótima possível. Por isso, todos vocês que estão aqui precisam ter essa noção e entender que o nosso quinto passo é você entender sobre técnicas de teste. Se você for pesquisar em inglês, vai ser Test Design Techniques. Beleza? Show! Outra coisa que você precisa saber sobre gestão de defeitos. Quando uma incompatibilidade entre o que era esperado do software e o que o software faz hoje é encontrada, por exemplo, eu esperava que quando eu colocasse uma senha incorreta, o software mostrasse a palavra, mostrasse a frase, senha incorreta. Entretanto, quando eu coloco a senha incorreta, ele só mostra uma caixinha vermelha sem nada dentro. É uma incompatibilidade aqui entre o que se esperava e o que se encontrou. Isso dentro de software a gente tem diversos nomes. Tá? Mas eu não quero que vocês se prendam agora nessa questão mais técnica da coisa, da terminologia. Entretanto, uma palavra que é usada pela maioria das pessoas, as que entendem ou que não entendem de teste de software, é defeito. Então, quando isso acontece, alguém chama isso de defeito. Se a gente for parar para pensar em terminologia científica sobre isso, talvez esse exemplo que eu acabei de dar, o termo correto fosse falha, mas não se preocupa com isso agora. Procura sobre gestão de defeitos, ou defect management em inglês. Você vai encontrar como é o ciclo de vida de um defeito. E vai encontrar sobre boas práticas sobre isso também. Isso vai fazer com que você consiga então entender mais sobre o que acontece quando você encontra uma disparidade ali entre o que era o esperado e o que foi encontrado. Beleza? Gestão de defeitos. Passo número 7. Pesquise sobre automação de testes. Só que a automação de testes você tem, eu cataloguei em um vídeo no YouTube, pelo menos 10 camadas para que você possa automatizar testes. O que eu quero? Eu quero que você estude sobre automação de testes web. Automação de testes web. Beleza? Aí depois disso, se você ainda tiver tempo, eu quero que você estude sobre automação de testes de API. Por que isso? Porque hoje em dia, segundo essa pesquisa que eu fiz lá em setembro, 75% das vagas pedia que você tivesse conhecimento em testes web. Então, se você souber automatizar testes web, você já vai conseguir ter uma boa, uma boa vantagem para conseguir esse seu primeiro emprego, essa sua primeira oportunidade em testes de software e conseguir acelerar o seu caminho rumo a alavancar a sua carreira, entendeu? A API já estava com um número mais baixo,
Eu não me lembro aqui agora exatamente o número, mas era em torno de 63, 64% das vagas que pede conhecimento em testes de API. Então é algo que você também tem que estudar? Só que a prioridade tem que ser no que o mercado mais pede, porque o que você quer? Você quer alavancar sua carreira. Estão entendendo o que eu quero dizer? Você não está estudando pelo que o Júlio pediu para você estudar, porque o Júlio acha que aquilo é melhor. Novamente, eu falo para vocês com base nos dados. Isso ajuda a gente, tanto eu quanto você, a conseguir se comunicar aqui de uma maneira a deixar claro uma coisa. O que eu quero que você consiga? Alavanque de carreira. Eu quero que você consiga conseguir a sua primeira oportunidade o mais rápido possível. Estão entendendo? Então, estude primeiro sobre testes web, automação de testes web. Daí, se você tiver um tempinho, estude sobre automação de testes de API. Beleza? Vamos seguir aqui então, porque a gente ainda tem que falar um pouco sobre como sair na frente. Júlio, como que eu faço para sair na frente? Na minha busca aí, né? Começando, querendo entrar para a área de testes de software do zero. Eu diria, procure as empresas que estão relacionadas diretamente aos seus conhecimentos prévios. É o que eu falei lá no começo. Se você se formou em logística, sabe? Qual que é a empresa que você quer entrar? Eu quero trabalhar na empresa de games. Caraca, vamos lá. Você gosta de games, beleza. Só que você tem a sua formação toda em logística. Se você tem a sua formação toda em logística, escolha empresas, sabe? 3 empresas pelo menos, que são empresas que estão relacionadas à logística. Isso vai fazer com que você tenha uma vantagem ali. Então, quando você se candidatar a uma vaga para essa empresa, provavelmente você vai sair na frente de alguém que não tem uma formação em logística. Entendeu? Então, conecte aí a logística. Conecte a sua formação, a sua base em si. Beleza? Segunda dica, para sair na frente aí nesse processo. Pesquise quem são as empresas que contratam iniciantes. Como você faz para saber isso? Você entra lá no LinkedIn, que é uma ferramenta aí de uma rede social profissional, entra lá, cria sua conta no LinkedIn, e então pesquisa as empresas que você selecionou, as 3 empresas lá que você pegou. Entra dentro delas e lá no LinkedIn tem um negócio chamado vagas, para você saber quais são as vagas que estão abertas. Se você vê que lá tem vaga para QA Júnior, ou QA iniciante, ou QA trainee, sabe? Esses termos que estão mais relacionados ao início, aí você já sabe que a empresa contrata júniores. Entendeu? Você já sabe que a empresa ela dá oportunidade para você que está começando na área agora. Foque nessas empresas, porque você vai ter mais oportunidades nela. Terceira dica, estude as empresas. Entra no site delas e, descubra tudo que você conseguir descobrir sobre a empresa. Por que isso? Porque tendo na ponta da língua o que a empresa faz, o que ela persegue, você vai conseguir ter muito mais sucesso. Beleza? Então, o que ela faz, quem que é o CEO, quem que são os QAs que estão lá, o que eles fazem, procura tudo que existe sobre essa empresa. Dica número 4, estude as vagas. Tem lá 5 vagas abertas. O que essas vagas pedem? Estudei sobre essas vagas, eu já sei um pouco mais sobre o que eu preciso buscar também. Quinta dica, faça conexões. Olhou lá na empresa, viu lá quem são no LinkedIn é ótimo por causa disso. Você consegue não só ver as vagas, mas ver as pessoas que trabalham lá. Sai olhando lá para as pessoas que trabalham lá, procura quem são os QAs e clica no perfil deles para você saber o que eles fazem. Tenta adicionar essas pessoas como sendo suas conexões. E expresse para elas quais são ou qual é o seu desejo de entrar para a área. Talvez essas pessoas possam ver em você um diferencial e te indicar para aquela vaga. Então, construa sua rede de conexões. Depois de conversar com essas pessoas, pergunte para elas o que elas acham que você deveria estudar. Pega esses conhecimentos, e essa é a nossa 6ª dica. Pega os conhecimentos e refine os passos que eu te dei antes, os 7 passos que eu te passei. Talvez tenha alguma coisa a mais que você vai ter que estudar ali dentro. Beleza? E por último aqui, quanto a como sair na frente, eu diria, a partir do momento que você já refinou e já está estudando melhor para aquelas vagas, aplique para essas vagas. Aplicar é um termo que a gente usa de você ir lá e clicar em quero me candidatar a essa vaga. Isso é aplicar. Então aplique para elas para que você possa então conseguir aí ter mais sucesso. Durante as entrevistas,
E isso pode ser aqui uma dúvida para muitos de vocês, né? O que eu devo esperar como sendo uma entrevista para alguém que testa aplicações, Júlio? Bom, você precisa esperar que você vai passar por pelo menos 3 etapas, tá bom? Pelo menos 3 etapas. Isso é o mais comum hoje em dia dentro do mercado, beleza? Então você vai passar por 3 etapas. Quais são elas? A primeira é uma etapa comportamental, e sobre o seu background passado, né, os seus conhecimentos passados. Então alguém lá do RH vai te perguntar sobre quem você qual é a sua formação, quais são as oportunidades que você teve durante a sua carreira, vai te perguntar sobre como que você resolve problemas, vai pedir para que você dê exemplos. Isso tudo vai acontecer dentro dessa primeira etapa. Na segunda etapa, é uma etapa mais voltada à parte técnica. Essa segunda etapa é quando alguém, provavelmente um QA, vai fazer entrevista com você e vai te perguntar sobre as coisas que você aprendeu naqueles 7 passos que eu te passei antes. Entendeu? Então, nessa entrevista técnica, talvez você tenha que escrever quais são os testes que você faria para um determinado grupo de requisitos, para que você resolva um problema de lógica de programação, para que você resolva um problema de programação em si, para que você automatize alguns testes, para que você relate algum defeito da aplicação, tá entendendo? Isso vai rolar aqui, ó, nessa segunda etapa que a gente chama de entrevista técnica. E na última etapa é geralmente uma entrevista de fit com a organização, que é assim, ó, você já está quase contratado, mas daí vai alguém lá, geralmente um gerente ou alguém que já é mais antigo da empresa, e vai conversar com você para entender se a sua forma de pensar é uma forma que está compatível com a forma com que a maioria das pessoas da empresa também pensam, entendeu? Isso é geralmente também chamado de fit cultural, é algo que é muito utilizado hoje em dia. Ou, se a gente for pensar na prática, é tipo só as rebarbas, assim, é ver se, sabe, as entrevistas passadas não deixaram nada passar quanto à forma com que você se comporta. Cada ser humano tem a sua forma de se comportar, e para isso, beleza. Agora, as empresas, elas acabam por escolher aquelas que estão mais adaptáveis para o que as pessoas vão viver dentro daquele contexto. Tem empresa que você vai viver sob pressão, tem empresa que não, que vai ser uma pressão mais leve. Para essas empresas que você vai viver sob pressão, a empresa precisa saber se você está adaptado ou está preparado para viver dentro dessas situações mais estressantes. Para aquelas empresas que o nível é mais tranquilo, talvez não se adeque àquela pessoa que ela quer sempre desafios, quer estar buscando o tempo todo aprender sobre algo novo, estão entendendo? Então, essa última entrevista é uma entrevista mais de fit cultural com a empresa em si, tá bom? Então você tem que esperar esses 3 pontos quando a gente fala da entrevista em si, beleza? E agora, o nosso último ponto aqui que eu trouxe, o que é que você tem que esperar dos seus primeiros momentos atuando dentro da área de testes? Primeiro, geralmente o que acontece é que as pessoas, isso daqui eu ouvi dos meus alunos falando sobre as oportunidades que eles tiveram, principalmente os iniciantes, geralmente eles são submetidos a aprender mais sobre o produto. Então acontece lá uma fase de, sei lá, uns 15 dias a 1 mês, onde a empresa fala, eu vou te dar aqui uma série de regras de negócio para que você então possa aprender mais sobre o produto, tá bom? Tem outra coisa aqui, que eu também te peço, estude sobre os processos. Então, existem processos de desenvolvimento, formas com a qual o processo de desenvolvimento e teste de software acontecem. Geralmente eles são definidos através de uns diagramas, sabe? Com flechinhas demonstrando o que vai acontecer agora ou depois, assim sucessivamente. Então, as empresas geralmente submetem esses novos funcionários atuantes em testes a entender mais sobre os processos, para você saber com quem você tem que falar, o que você tem que esperar, ou quando é que as coisas vão acontecer. Então, acontece isso também. Terceira coisa, geralmente as empresas também submetem essas pessoas que acabaram de entrar a começar a executar testes.
Então, dentro da área de teste de software, principalmente num contexto mais tradicional, né, eles têm um artefato chamado caso de teste, que é um documento que está escrito lá um passo a passo para ser executado, um passo a passo para que você possa navegar na aplicação e saber se ela funciona sob uma perspectiva específica. Geralmente, as empresas submetem essas pessoas que estão começando na área de testes a pegar esses documentos, ler o documento e sair executando na aplicação. Isso também é algo que acontece hoje em dia, também é bastante comum você acabar vendo isso acontecendo nas empresas. Quarto, uma coisa também que vai acontecer com essa pessoa que está começando na área é que ela vai começar a ser exposta a algumas reuniões para que ela possa contribuir com a reunião, dar algum insight, entender sobre o problema e tentar contribuir de alguma forma. Pessoas que estão começando dentro da área, elas geralmente têm pouco a contribuir porque ainda não entenderam muito bem qual que é o seu papel. Entretanto, para nós que já atuamos há muito tempo na área, é muito bom porque são olhares frescos. Coisas também que talvez que eu nunca vi a pessoa tá vendo e sabe, eu aprendo com a pessoa que está começando agora. Então é muito comum também elas serem convidadas para reuniões. E quinto, também é esperado para você que começa na área de testes, que que a cada, uma semana ou 2 semanas, alguém da liderança venha conversar com você para te dar um feedback. Feedback é basicamente a pessoa falando para você sobre o que ela achou do seu trabalho até então. Talvez essa pessoa também te peça para que você fale sobre as suas experiências e o que você está vendo. Por isso é super importante aqui, uma super dica para vocês, que dentro do seu dia a dia, começando numa área, você escreva sobre os principais pontos que você está vendo dentro do seu dia a dia, para que quando chegar o momento de você falar sobre a sua perspectiva, você já tenha claro para você ali o que é que você deveria falar. Tá bom? A gente está chegando perto do fim aqui desse nosso encontro, tá? Se você gostou desse vídeo, interaja com ele, curta, compartilhe, comente, faça parte de alguma forma da distribuição desse conteúdo para as pessoas que também precisam, beleza? Um abraço, até mais!